Boa noite aos amigos do Centro Espírita Ibirajara. Que Jesus nos abençoe, não só hoje, mas como sempre. É, o nosso objetivo é falar um pouquinho dos itens 1 ao 4 da conclusão de O Livro dos Espíritos. É um pouquinho mesmo, porque se nos debruçássemos para um estudo mais aprofundado, cada item daqueles nos daria já um seminário, pela riqueza que há na conclusão. Mas eu queria trazer, antes de mais nada, alguns dados. E não os dados, mas assim, alguns fatos que nós vemos na sociedade. E eu gostaria de começar sinalizando da seguinte forma: quando na sociedade hoje uma criança ela apanha de forma violenta dos seus pais, existem hoje instrumentos que impedem que isso ocorra e até proporcionam a retirada daquela criança daquele meio violento. Então, a sociedade encontrou em suas leis, né, desenvolveu suas leis, contribuindo para o progresso da humanidade, né, leis humanas, leis materiais, que ainda se faz tão necessário para que preservemos as crianças. Da mesma forma que se nós, enquanto responsáveis, pais, por essas crianças, não cuidamos adequadamente, deixamos o abandono, descuidamos de algumas coisas, a lei também tem instrumentos para que essa criança seja protegida e seja bem cuidada. Então, o extremo da lei nos leva a que a criança seja retirada daquele lar que não a dá atenção. Tudo bem? Mas no aspecto moral, no aspecto religioso, quando se diz das leis universais, não há instrumento humano que faça alguma coisa. Ou seja, a orientação religiosa, a orientação moral, né, do bem proceder, do discernimento que nasce do intelecto em saber sobre, para a criança poder decidir sobre o bem e o mal, cabe exclusivamente à família. Então, essa condução se dá no seio da família. Não se dá por nenhuma lei, porque ninguém obriga a família a este vínculo. Compreendem? O que significa isso, então? Que no que diz respeito às leis universais, às leis que regem o universo, as leis de Deus, nada nos obriga a conduzir os nossos filhos, as nossas crianças, a este meio. E aí eu sempre cito um exemplo um pouco mais extremo. Normalmente, a, ao bater na porta do nosso lar, quando a criança inicia-se a fase dos 18 anos e ela tem assim a primeira ideia da maioridade, é que pode vir ou não um oficial de justiça bater na nossa porta, sinalizando de que nós não educamos nossos filhos nas leis universais, nas leis de Deus, nos princípios dessas leis, ou seja, nos princípios da cristandade. Eu deixo essa reflexão inicial para que nós possamos pensar um pouquinho sobre a ideia contida na conclusão. Porque ele começa na conclusão, no item 1, falando sobre a ação de um brinquedo sobre o ímã. E aí ele diz assim para a gente, na primeira frase: quando você vê a ação do ímã sobre um brinquedo imantado, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos. Vejam, meus amigos, que muitas das vezes olhamos as coisas, mas não temos a condição de ver.
Porque ainda estamos na fase infantil da maturidade espiritual. Então, esta conclusão, ela se destina àqueles que já passaram um pouquinho desta fase da infância espiritual do ser humano na Terra. E aí, eu vou buscar esta base aonde? Em Emmanuel, no Vinha de Luz, no capítulo 60. Quando ele inicia a página, o capítulo, com o título Que Fazeis de Especial, ele diz: os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima dos homens encarnados. Alguma coisa nesse sentido. Ele não diz que somos melhores, não. Ele não diz que somos os escolhidos, não. Ele diz que os espiritistas cristãos possuem um patrimônio de entendimento. Porque para a gente ler alguma coisa, estudar alguma coisa, requer condição de entendimento sobre aquela coisa. Então é uma doutrina nova, né? Quando nasce o Livro dos Espíritos, é uma doutrina nova, nasce ali naquele momento, é, é algo novo, mas que Kardec já trazia para a gente a necessidade de se olhar além, de se ver algo que não era possível se ver com os homens comuns daquele momento. E ainda hoje não é possível de se ver com os homens comuns que estão na humanidade. O exemplo que eu trouxe, e eu vou adiantar um ponto, ele faz uma referência, e eu digo aos amigos que todas as doutrinas do mundo são doutrinas materialistas. Elas tratam exatamente desta relação do homem, da sociedade com ela mesma, ou com aquele fundamento. A doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, ela nasce com os espíritos. Ela não é uma doutrina materialista. Por isso, tanta dificuldade no entendimento dessa doutrina. E o que faz necessário para que a gente possa compreender um pouquinho mais, olhar a historicidade. Os fenômenos contidos e observados por Kardec e por aqueles que lhe assessoraram no processo estão contidos em toda a humanidade, desde seus princípios. Por exemplo, poderíamos dizer que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Ou seja, ninguém proíbe algo que existe, que não existe. A gente só proíbe algo que existe e é, naquele momento, relativamente abusado, né? Usado e abusado nesse processo dessa comunicação, nos tornando, naquele momento, como Moisés, reféns dos conselhos dos espíritos. Vejam bem, amigos, os espíritos estão para nos orientar, mas a gente precisa ter o discernimento para entender a orientação. Senão, a gente se torna reprodutores cegos daquelas orientações. E nem todos os espíritos que se comunicam são de uma ordem elevada. Por isso, Kardec orienta sempre a criticidade, a análise, independente do nome que se tem a mensagem. E ele propõe isso ainda, que a gente não seja um observador superficial. E ele pergunta: efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quando eu observo uma mesa que se move, eu posso olhar pelo olhar do fenômeno, da brincadeira, da mágica, né? Mas se eu sou só um observador superficial, mas se eu quero realmente ter uma observação um pouco mais crítica, um pouco mais analítica, entender por que que essa mesa se move, eu não posso ser superficial. Porque eu sendo superficial, eu dou aos materialistas, eu vou dizer assim, ou os homens do mundo, que ainda possuem pouca compreensão, sabe, no que diz respeito à doutrina dos espíritos, ou às leis universais que regem todo o universo, porque são leis de Deus,
conteúdo para não levarem a sério a doutrina que nós vivemos. Compreende a delicadeza? Assim, é um fio muito tênue da seriedade, da leviandade, né? Aí eu quero trazer uma outra coisa para nós, em pensarmos. É, Isaac Newton estava, né, diz a lenda, estava sentado abaixo de uma árvore quando uma maçã caiu em sua cabeça. E a partir daquele momento, ele pensou, refletiu sobre aquilo que havia acontecido e trouxe uma análise, trouxe a descoberta de uma lei. Então, assim, a lei da gravidade sempre existiu? Sim. Tanto é que a Terra tem um formato geóide, ela é redonda, os orbes são redondos, tá? Tendo as variações de serem sólidos, mais gasosos, mas em linha geral nós sabemos que tudo matéria, vindas, oriundas do fluido cósmico universal, que vai se dando forma, percebe? Então, o Isaac Newton, ele não inventa uma lei material, ele descobre uma lei que orienta que está que nós estamos submetidos enquanto matéria. Mas, vejam bem, nós também temos leis espirituais. Então, quando a gente ouvia falar erroneamente que os opostos se atraem, espiritualmente isso não condiz. Os iguais se atraem. Por quê? Porque quando a gente pensa algo, a gente se aproxima de elementos, de espíritos que estão ligados àquele pensamento. Então, quando a gente trabalha isso, percebe isso, a gente começa a conter as zombarias do mundo. E só zomba da doutrina dos espíritos aqueles que não a conhecem, aqueles que não estudam. Então, é leviandade. Kardec fala isso para a gente no item 1 ainda, tá? Ele fala assim: apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro que digam e se aderem ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Vejam, nós vamos encontrar exatamente o mesmo conceito no que é o Espiritismo. Quando ele fala que para você fazer, é o crítico, para você fazer uma apreciação de alguma coisa, uma crítica, você tem que ter profundo conhecimento daquilo que critica. Senão você vai ser um leviano. E aí, a gente começa a separar em escalas a humanidade. E aí eu coloco a gente também, mesmo sendo espíritas, quantas vezes a gente não é leviano por coisas que desconhecemos? Brincamos, refletimos. No passado, isso era muito comum. Hoje, isso vem se tornando cada vez mais restrito. Por quê? A humanidade progride. Kardec nos sinaliza que vem diversos indivíduos auxiliar nesse processo de evolução do planeta. E aí, quando alguém faz uma zombaria, conta uma fábula, nós não devemos levar isso a sério. Devemos ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. E muitas das vezes dizer, entender que o companheiro está naquela condição e não sabe ainda o que diz, e não sabe ainda o que faz. E o tempo de maturação é o tempo dele. Nós não podemos insistir, violentar consciências na maturação. Devemos educar. E a maior educação que podemos dar nesse sentido é o exemplo. E é o exemplo de não zombar daquilo que conhecemos, é o exemplo de não julgar ou analisar algo que não conhecemos profundamente. Eu vou trazer uma reflexão que o Raul Teixeira nos traz quando ele falou, ele estava num trabalho e uma jovem, ela faz uma questão sobre um presidente de casa espírita que não permitia música no centro, não permitia algumas coisas no centro.
E aí o Raul Teixeira não a respondeu naquele momento. Ele pergunta assim, é mais ou menos isso, tá? O presidente está aqui para que ele possa se manifestar e falar a versão dele sobre o fato? Não estava. Então eu não posso manifestar, porque estaria sendo leviano. Eu não tenho a versão do presidente ou, né, daquela outra pessoa para poder, observando e entendendo as duas versões, ter uma opinião que me permita ser justo. Então eu não posso responder. Percebem a seriedade, perdão, que nós devemos ter com a doutrina espírita? Quando nos conhecemos, quando não conhecemos algo, é importante que nós nos calemos e só nos colocamos na condição de aprendiz. E Kardec começa o item 2 de A Conclusão falando o seguinte: o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Sim, não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, porque é feio, sabe? Assim, nós não nos julgamos materialistas, prova de que não se consideram muito fortes e têm de dominá-los a consciência. Eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. Observe, meus amigos, que nós usamos essas desculpas. Em muitos pontos, em muitas ponderações nossas, nós usamos de artifícios materialistas para defender uma ideia materialista, mesmo nos considerando espíritas. Isso é grave, porque isso ocorre hoje no seio do espiritismo, no interior. Então, a doutrina espírita, ela vem para combater o materialismo, mas não numa luta aguerrida, mas sim no bom combate. Sou eu combatendo o materialismo que habita em mim, as ideias de melhoria material, de prosperidade material, sem levar em consideração ao meu companheiro de jornada, sem levar em consideração e fazer análises espirituais das coisas que chegam até a mim. É importante fazer essa análise. Então, acontece um fenômeno, eu me desespero, mas eu tenho que olhar primeiro. Eu devo olhar primeiro, pelo olhar da espiritualidade. Analisar se como é que está o orgulho e o egoísmo dentro de mim. Eu me julgo ainda melhor do que o outro. Eu quero que as coisas primeiro venham para mim, depois para os companheiros de jornada. Entende? Porque aí, se a gente ainda está neste caminho, é preciso se melhorar. É preciso tomar as providências para que isso não nos envolva e nós possamos nos despir dessa materialidade que ela, veja, eu tenho considerado que a materialidade é aquilo que eu preciso nesta encarnação para que eu alcance a espiritualidade. O materialismo é a minha paixão pela matéria. E é onde eu coloco o meu conforto material à frente do meu progresso espiritual. E aí, em alguns pontos, eu não reconheço a lei da reencarnação. Eu dou cabo a tudo que acontece no hoje. E eu até utilizo de expressões para mostrar a minha autoridade, sendo que ela não existe, porque ela é passageira. Então, nós, os espíritas, devemos ser mais acolhedores, olhar o próximo. É, vale a pena buscar
a 685 e a 685A, quando ele fala desse processo de educação, de formar caracteres, de hábitos adquiridos, não que estão nos livros, mas dos exemplos. Entende? Aquele primeiro momento quando eu comecei a falar da criança, eu preciso levar a criança, o jovem, para conhecer. Eu tenho o dever moral da criatura, a levar a outra criatura que está dependente de mim, ou daquela criatura que me cerca, a conhecer as leis morais, as leis de Deus, através, hoje usando a ferramenta do Espiritismo. Como nós falamos no início, Kardec fala do magnetismo, dos fenômenos, das leis, nós usamos Isaac Newton, ele cita no primeiro item. Ele ainda coloca assim para a gente no segundo item. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais, resultam das leis universais, leis de Deus, revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Então, meus amigos, vejam bem, até ontem, eu digo ontem, não ontem, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Eu digo ontem num espaço de tempo. O ovo era um vilão. E o ovo deixa de ser vilão, ele passa a ser remédio, volta a ser vilão, passa a ser remédio, e hoje ele é, pela ciência, um alimento formidável. Ontem, Plutão era um planeta, deixou de ser planeta, virou planetoide, voltou a ser planeta e depois deixou de ser planeta de novo. Porque a ciência está tentando se encontrar, está tentando buscar. E até que isso tudo vai se consolidando, demora tempo. E às vezes uma geração não vê essa mudança, só vê o nascimento de uma mudança. Só a outra geração vai consolidar isso. Vejam, Jesus trouxe a lei de amor. Jesus trouxe Deus como Pai. Até hoje, alguns companheiros da humanidade estão se gladiando por Deus. Outros já conseguem encontrar, outros que já conseguem compreender, entende? Já tem essa compreensão maior, já conseguem unir as religiões em princípios cristãos, em princípio do bem, da caridade, de ajudar o próximo. Então, há muitas leis que nós não conhecemos ainda. E só o futuro vai conhecer. Vejam bem, eu estou falando assim, de alguns aspectos, tá? Que se relatam até as leis materiais e leis espirituais, porque todas são leis de Deus. É, o Código das Leis Humanas, né? O nosso Código Civil, o nosso Código Penal, ele atribui hoje atos de violência, atos assim, contra o ser humano, sendo punidos pela lei. No passado, isso era comum. Ou seja, fazer mal a alguém, eu estava na minha honra, eu estava seguindo uma coisa comum. Hoje já se mudou, porque a sociedade progrediu. Mas ela não progride, perdão, num todo. Leva-se tempo para isso. Daí essa é a necessidade de nós termos a observação e vermos as mudanças para podermos estar junto com elas e tirarmos o peso já das ideias materialistas que ainda trazemos. Porque trazemos, né? Ninguém reencarna sem a necessidade de fazer reparos dentro do seu processo. É, isso está dentro, da proposta da reencarnação, né? E outro mais, nascemos em grupo para a gente se ajudar, cumprir uma tarefa. E vamos continuar nesse processo até que a gente cumpra a tarefa. Então é necessário, às vezes, parar para observar.
para aprender. Todos nós somos aprendizes. E não é porque conhecemos tudo de um processo que somos completistas. Percebem? Vejam bem, vou trazer o exemplo do André Luiz. André Luiz era médico na Terra. Chegou no plano espiritual, não teve condição de atuar na medicina. Teve que aprender. Compreende? Porque não tinha condição. Porque a medicina da Terra é diferente da medicina espiritual. Eu falo isso, assim, ainda em André Luiz, vocês imaginam, por 1948, quando nasce, né, 1938, entre 30 e 40, quando nasce o livro Nosso Lar, as primeiras leituras do livro, antes da publicação, os espíritos falam, André Luiz falando para gente do aeróbus. Olha só. André Luiz, lá em Mensageiros, ou Missionários da Luz, não me recordo agora a obra, falando dos dardos, acho que é Mensageiros, dos dardos elétricos, né? Das bombas que joga no umbral, bombas de luz, para limpar, iluminar, sabe? E os espíritos, é, ainda não querendo bem, são afugentados, fogem. A pessoa lia aquilo e fala, nossa, isso é maldade. Quero trazer a consideração de que o espírito desencarnado não desencarna de novo, né? Então, assim, olha como há uma mudança de conceito. O livro Nosso Lar demorou para ser publicado por isso. E será que o médium está obsediado? Será que é o André Luiz mesmo? Entende? É, porque não havia maturidade espiritual para entender algumas coisas. A partir do momento que essa maturidade começa a chegar, se lê e fala assim: nossa, realmente, isso existe. Então o ônibus aqui é uma cópia do aeróbus no plano espiritual. Então eu entendo que nós estamos num grande. Eu brinco no centro, né, que eu frequento, a gente vive numa grande piscina do fluido cósmico universal, em que os meus elementos materiais absorvem uma alteração desse fluido cósmico universal, mas que os meus elementos naturais, o meu corpo, não permite absorver outros elementos, de acordo com a minha condição atual, né? Para a gente entender e olhar a relação com a natureza, é, e partir para uma observação. E aí Kardec ainda continua, né, no item 2. Consequentemente, os que atacam por esse lado mostram que não conhecem e ainda não fossem os maiores cientistas, lhe diríamos: se a vossa ciência, que vos instrui em tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não passais de cientistas pela metade. Amigos, nós não conhecemos os fenômenos que regem o planeta ainda. Não conhecemos. Volta e meia a gente conhece, fica sabendo de um fenômeno. Quer ver uma coisa? Eh, Eu poderia dizer a todos que nós não conhecíamos, muitos de nós ouviu falar sobre a gripe espanhola no início do século passado. Nós não tínhamos a menor noção. Quando o Covid surge, um vírus surge, fomos pegos de surpresa. Nós não tínhamos preparo para lidar com ele. O mundo todo não tinha. Mas ele estava aí em algum lugar. Ele estava aí em algum lugar. Quer ver uma coisa? Se dizia no passado que manga e leite fazia mal. Isso era dito a todos. Eu lembro de criança, eu não podia tomar leite e depois com a manga, não podia, porque fazia mal, dava congestão, podia matar. Vejam, essa lenda caiu. Então a gente tem que começar a ter um olhar diferente para as coisas, para estarmos afinados com o que Emmanuel
propõe no capítulo 60 do livro Vinha de Luz, que fazeis de especial. No item 3, ele ainda traz para a gente uma questão é, sobre a questão da vida após a morte e da matéria. Ele fala assim: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o espírito reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarei chamar isso de mal. Por quê? Os não espíritas, os materialistas, dizem que a doutrina ela ameaça o mundo e que quando a ideia de acabar com tudo, ela é favorável, né? Ou a ideia da não reencarnação. E isso é facilmente quebrado quando a gente olha companheiros nossos que nascem na miserabilidade, outros na opulência. Companheiros nossos que nascem eh, com saúde e outros que nascem na doença. Onde estaria a justiça de Deus? Kardec ainda diz que a base de toda a lei é a lei de justiça, amor e caridade. Então, nós temos as doutrinas do mundo, que são materialistas, que se preocupam com a matéria, com a vida na matéria, e a doutrina espírita. É, Há as doutrinas do mundo que se apropriam da ideia religiosa para dizer que estão pautadas na religião, mas elas continuam a pregar a materialidade. É o segmento que a gente diz que é a doutrina da prosperidade cristã, ou seja, que eu posso ter uma vida de prosperidade. Amigos, eu não estou dizendo aqui que você não possa trabalhar, ter sua vida, não é isso. Eu só estou dizendo que a gente não deve viver somente para isso. Por isso, eu vou voltar naquela fala inicial. Nós devemos, temos a obrigação de conduzir a criatura que depende de nós ou está ao nosso redor, que são as crianças, a conhecerem as leis de Deus. E eu uso como instrumento, como ferramenta para isso, a doutrina espírita. Outros utilizam de outras religiões para isso tanto. Mas a doutrina espírita, ela apresenta a completude, porque ela sistematiza, ela fala das leis de Deus na espiritualidade. Então, não há informação mais clara sobre reencarnação, sobre comunicação, sobre pluralidade dos mundos e vida fora deste, do que a doutrina espírita. E aí, as pessoas começam a dizer, o mundo, a sociedade, diz assim: algumas pessoas, dentre os mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e progresso. A fraternidade, porém, pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. E se não há vida após a morte, por que que eu vou ser abnegado? Se não há nada após, por que que vou ter desinteresse? Vou ser fraterno? Eu vou viver minha vida, gente. Se não tem mais nada, eu vou viver minha vida. Percebe que a proposta dos céticos ela é contrária à ideia cristã, à ideia do espiritismo. E a ideia do espiritismo está afinada com os valores morais da criatura. E aí Kardec ainda diz para a gente que para a gente entender sobre o bem e o mal, é preciso ter discernimento intelectual para isso, para podermos fazer a nossa escolha. Senão a gente não vai ter condição de decidir, não vai se apropriar do livre-arbítrio. E essa é uma apropriação que a gente não pode perder. Isso é crescente. Quando a gente é criança, você não é dotado de total livre-arbítrio. Mas seguir a doutrina do mundo e negar a doutrina dos espíritos é negar a ideia da fraternidade. É negar a ideia da lei de amor, justiça e caridade. É negar a ideia da
dos flagelos, a- das aflições que atuam sobre nós. E Kardec nos orienta sobre as causas anteriores, para que a gente possa entender por que eu sofro. Quando ele fala da justiça das aflições, se eu não levo isso em consideração, meus amigos, eu não quero saber nada. Eu posso até é, pensar em exterminar o outro companheiro para ficar com a riqueza dele, para ficar com as coisas que ele tem, com o poder que ele tem, porque se vai acabar, eu vou aproveitar tudo aqui. E a doutrina espírita, ela combate diretamente, porque ela não promove uma revolução pública, ela promove uma revolução íntima, o que a gente chama de o bom combate. Porque é aqui dentro que precisa ser mudado. Quando eu começo a mudar os meus conceitos sobre o mundo e aplicar em minha prática, em minha vida cotidiana, aí os meus semelhantes começam a me observar. Aí os meus semelhantes começam a ver algo diferente, que eles começam a sentir apreço por isso. E quando eles sentem apreço, há uma transformação. Eles querem ser iguais. Jesus é guia e modelo da humanidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é a luz do mundo. Mas nós podemos ser vagalumes numa grande fileira, nos ajudando a chegar pelo Espiritismo a Jesus. E Kardec ainda continua para a gente. Ó, vejam bem, vós que proclamais semelhante doutrina, não sabeis quão grande é o mal que fazem à sociedade, nem de quantos crimes assumirdes a responsabilidade. Mas, por que falo de responsabilidade? Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende a ele homenagem. É muito interessante como nós ainda nos apregoamos, nos ligamos às homenagens do mundo. Ontem mesmo estávamos conversando sobre isso. É, a Sueli Calda Schubert, ela fez um trabalho inigualável. Quais os títulos que a Sueli Calda Schubert possuía? Títulos materiais. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Agora, se eu coloco perto dela um juiz, um mestre, um isso, aquilo, e começo a enaltecer o indivíduo, será que o indivíduo tem o trabalho espiritual da Sueli Calda Schubert? Então, no trabalho espiritual, o título é espiritual. O título não é de doutor da lei, não é de disso, daquilo, outro. Jesus no mundo foi carpinteiro, mas foi uma alma inigualável. Dividiu o mundo. Ele não coube na história, ele é um divisor de águas da história. Percebe? Até muitos que não seguiam a ideia cristã, como Gandhi, chegou a dizer que se guardasse, se mais todos os livros e só guardasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha a grandiosidade deste homem que viveu pela paz. Então a gente pode tirar de grandes companheiros espíritos ao longo da história que foram que, ao estudarem, ao se encontrarem com a doutrina espírita, da mesma forma que muitos discípulos, ao encontrarem com Jesus, nasceram de novo, mudaram a sua história. E aí Kardec ainda coloca, no item 4, o nosso tempo já está indo, já estamos acabando. Eu vou aqui para o último parágrafo. Quando, porém, conseguir a soma dos gozos que o progresso atual lhe pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade,
Reconhecerá reconhecerá ser esta impossível sem a segurança das relações sociais. Segurança que some no progresso, que só, segurança que somente no progresso moral lhe será dado achar. Logo, pela força mesma das coisas, ele próprio dirigirá o progresso para que essa senda, e o Espiritismo, lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para alcançar tal objetivo. Percebem? Se a gente pauta a nossa vida só no progresso material, nós vamos encontrar o tédio do mundo. Se você tiver tudo e tudo ao seu alcance, a gente só vai encontrar o progresso do mundo. O progresso real só é possível quando conseguimos conciliar as duas asas do ser. Quando conseguimos voar em plenitude. E isso, meus amigos, a doutrina espírita nos oferece. Kardec diz que a mais poderosa alavanca. E aí eu vou completar para a nossa análise. O Espiritismo é a religião do futuro? Os espíritos respondem: é o futuro das religiões. Por quê? Porque ela traz em sua base as leis universais, as leis de Deus. Que Jesus nos abençoe e um ótimo estudo. Isso é só um pedacinho de uma pequena análise. Muita paz.